Zécimo de Jesus Pereira, professor de matemática e administrador escolar. Estou no magistério desde 1966, logo 59 anos. Eu começo em 1966, em Santa Luzia do Maranhão, no interior muito pequeno, e a minha história começa lá. Eu não tinha nem ensino médio completo, antigo segundo grau, faltou o professor e eu fui professor de projetos que aconteceram na época, do ginásio Bandeirante e do primário dinâmico. De lá para cá, com 17, 18 anos, vim para a capital, passei no vestibular e logo depois eu comecei a ensinar, que nessa época havia uma carência muito grande de professor de matemática. Então não era tão fácil ser professor. Trabalhei nas escolas pequenas de São Luís, se fosse, eu não vou citar porque eu vou esquecer de algumas, e depois eu entrei nas escolas grandes, que naquela época chamavam de escola de rico, né? Já na década de 70, início. Comecei no Colégio Santa Teresa, onde trabalhei vários anos, depois fui para o Mengue, onde comecei de professor e fui até diretor da escola. Depois fui diretor do Colégio Objetivo, quando da sua fundação, que hoje é o Selma, e por aí vai a minha carreira. Eu tive várias inspirações, né? No início eu não pensava ser professor, mas comecei a dar aula ainda jovem, adolescente, gostei e não saí mais. Ao chegar aqui na capital, eu tive inspirações de professores aqui. Agora, já na área administrativa, eu tive duas grandes inspirações, que foi a irmã Câmara, que era diretora do Colégio Santa Teresa, e a professora Zélia Mendonça, que era diretora do Mengue. Foram pessoas que me inspiraram muito, a sua atuação, o seu modo de ser, o modo de administrar e o modo de tratar as pessoas. Então foram pessoas que me inspiraram para eu continuar nessa jornada. Depois deixei de dar aula, continuei na administração escolar, já era professor do liceu, né? Tenho 2 matrículas no estado, fui professor do liceu. E na década de 90, eu passei a ser diretor do Liceu Maranhense, onde fui professor durante 38 anos e fui diretor durante algum tempo. Isso já na década de 90, pegando já 2000. Os dois são desafiadores, e foram, né? A responsabilidade de estar em sala de aula e passar conhecimento. Quanto mais a década de 70, 80, 90, matemática era um bicho de 7 cabeças, como se chamava. Então eu sempre tive a preocupação de trabalhar matemática mais lúdica, né? Indo já para a aplicação da matemática. E como diretor, foram desafios muitos. Primeiro, que por ser... estava muito novo na época, e era um desafio, foi um desafio muito grande, mostrar para os colegas que eram da cidade, como eles chamavam, um caboclinho que veio lá do interior e de repente está numa função, por que não nós? Mas foi uma questão de tempo, da aceitação, e com as inspirações que eu tive, eu consegui continuar, dar continuidade no meu trabalho. No liceu foi o maior desafio que eu tive. Porque nós pegamos uma escola na época onde ela estava desacreditada. E nós conseguimos, não sei se é revitalizar a palavra, nós mudamos a dinâmica da escola que estava. Onde era uma escola desacreditada, e a partir de 94, a escola passou a ser uma escola de referência como foi antigamente. Ela tinha perdido, né? Eu, na época que eu fui convidado, eu trabalhei em Imperatriz e
a irmã do governador da época, né? Quando chegou aqui em São Luís, que foi secretária, ela procurava por professor Jesus. Não, por Ovécimo, e me chamava de Jesus. Até que ela conseguiu me localizar. Eu estava no liceu e eu tive que ir para o liceu. Desempenhamos o trabalho, não foi fácil, que eu trabalhava com pessoas mais velhas do que eu, onde era acostumado, tinha alguns vícios, né? E a relação com o aluno era aquela relação um pouco antiquada para hoje, né? Onde o professor estava no seu pedestal e o aluno não se aproximava. Uma época que a gente chegava, tinha que levantar o professor, do qual eu não condeno de jeito nenhum, e fazer o seu trabalho. Porque hoje eu ainda estou na ativa em São José de Ribamar, como orientador dos gestores, que agora não é mais diretor, é gestor, e oriento os meus colegas gestores e eu vejo encontro dificuldades, tenho essas dificuldades porque eu sou de um tempo onde a escola, eu via a questão da pedagogia do amor. Eu acredito que não se educa e não se ensina se você não conquistar. E o amor é que funciona nesse caso. E como professor de matemática, eu tinha que achar algum meio para trabalhar essa disciplina. E eu tive a sorte, graças a Deus, eu fui abençoado, que eu tive sucesso por onde eu trabalhei. É tanto que hoje eu tenho assim, muito orgulho de ver alunos meus que eu vi pequenos, e hoje nas mais variadas funções, tanto política como da justiça, como em outras profissões. Hoje eu vejo uma diferença muito grande. Eu não sei se eu estaria pronto hoje para trabalhar em sala de aula. Porque a desvalorização e o desrespeito ao professor é muito grande, principalmente na escola pública, pela família. Eu digo porque eu estou na escola pública e eu tenho tido assim vários entraves com pais onde chegam e não respeitam, acham que o professor nem sei te dizer que tipo de gente, porque até a década de 90, até 2000 entrando, os pais acreditavam e confiavam no professor. Mas hoje o pai não tem respeito pelo professor, na sua minoria, não é uma minoria, não é a maioria não, graças a Deus. Ainda tem uma minoria que raciocina, certo? Onde o aluno desrespeita, desacata o professor. Mas por exemplo, onde eu trabalho hoje em Ribamar, São José de Ribamar, que tem uma educação à frente, que está bem à frente, nós não temos essas insubordinações, não. Tá certo? O aluno, ele tem mais respeito, ele pensa duas vezes antes de tomar qualquer atitude. Mas eu acho que tudo isso depende do profissional que está à frente do professor. Tá certo? Eu vejo uma transferência de responsabilidades, onde se diz que a família que não faz a parte, aí a escola não faz e ninguém mais faz. Quer dizer, cada um transfere para o outro. A responsabilidade é conjunta, né? O papel da escola, da família é educar, a escola ensinar e o aluno aprender. Então, se nós soubermos fazer essa divisão, as coisas funcionam. Teve uma época esse pessoal, os meus colegas novos, eu vejo muita questão da empatia. Porque a conquista tem que ser grande. Nós já pegamos na escola pública alunos com problemas diversos, né? Temos problema de alimentação, temos problema de desamor, temos problema na família, da droga e outras coisas mais. Então a escola é o refúgio dele, onde ele chega para crescer. Se ele encontra
encontra um ambiente hostil, aí ele se solta. Mas quando ele se sente abraçado, ele dá resultados. Ele dá resultados. É aquela velha história. A gente colhe aquilo que planta, não é isso? Gentileza gera gentileza, já dizia o Gentileza. Então, eu tenho certeza que é uma questão da empatia e da conquista pelo amor. Mostrar a importância que ele tem, o que ele está sendo e o que vai ser para o mundo na sua formação. Fui muito homenageado, eu me lembro que no Mengue, a dona do Mengue e o dono, né, ele diziam que no meu aniversário, que é outubro, agora nós vamos ter a novena do Jesus, né, que cada turma queria fazer, comemorar o meu aniversário. E Santa Teresa, que não era permitido, eu fui homenageado algumas vezes, onde a diretora disse: o que é Alverso? Porque ela era muito dura com a câmara, um ser humano assim mil. Eu digo: não sei, irmão, eu não sei lhe responder. Mas é o acolhimento, o amor. Eu sempre tinha esse lema, é o lema do amor. A turma nova, eles acham que não, que isso é ser piegas. Eu não me importo ser piegas, não. É tanto que hoje, os meus alunos, eu te digo que são meus amigos. Onde eu chego, eu sou bem recebido. Todos os setores. Hoje quem está no governo do Estado não foi meu aluno, quem está no governo do Estado, né? Mas teve vários deputados, tem desembargador, tem senador, viu, dessa nova geração. Quer dizer, na questão da política tem todos, né? Prefeitos, etc, etc. E no profissional, eu sou feliz, porque sempre tem alguém que foi meu lá e que cuida de mim quando eu chego. Tem coisa melhor do que isso. E eu era muito rígido porque a escola exigia. Me dava ao trabalho de fazer prova individual de matemática. Para você ter uma ideia, a irreverência que era, a incoerência também. Subia numa cadeira, botava um óculos escuro e ficava aparecendo um quê? Eu nem sei, um policial daqueles que vão para ver. Coisa que eu não faria hoje, mas na época era possível. Até porque essa escola religiosa, as meninas, quando entrei, era só menina, de 70 que começou a ter meninos juntos, a escola se exigia. As meninas, as moças da sociedade aqui, elas eram avaliadas até no sentar, na postura, né? E é uma época saudosista, mas também nós pecamos muito. E assim a minha história da educação. É uma coisa que eu fiz com amor, tenho outra profissão, tá certo? Mas o magistério para mim tá no meu sangue, tá no meu sangue. Eu ainda tive a sorte de casar com uma pedagoga, né? E aí pronto. Que essa foi a minha inspiração, foi uma das duas inspirações que eu tive na vida para ser diretor de escola. Eu fiz o que eu gosto, trabalhei no que eu gosto. O meu trabalho era um lazer, professor para sempre. Uma vez professor, nunca vai deixar de ser professor, para sempre, é eterno. É tanto que quando lá na minha lápide eu quero alguma coisa, já tem até lá para ver, alguma coisa para ser escrito. E assim foi a minha vida. Digo aos colegas que estão, façam a coisa com prazer, com amor, que você vai ser bem sucedido. Só você ter uma construção de amigos que você tem, isso vale por tudo. Olha, você não imagina, por exemplo, a felicidade.
de você ser distinguida, se pegar unções de Câmara, governo do Estado, pelo seu trabalho. É coisa que eu me emociono e digo assim, às vezes eu choro quando tem essas coisas. Quando me encontro, quando fazem festa, me convidam que eu chego lá, onde eu sou diferenciado por essas pessoas, eu me dando para chorar. Porque eu digo, obrigado, Deus, obrigado, valeu a pena. Valeu a pena.